Então tá faltando um povo aí ainda. Se quiser me mandar hoje ainda, pode mandar, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre... Vem daqui. Arthur, Amanda, Ana Luísa, Arthur. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso livro, né? Beatriz, Camila, Davi, Gabriela. Camila mandou bebê. Heitor, João Gabriel, João Pedro, Maria Clara, Maria Eduarda Faria, Maria Eduarda Mota, Matheus, Rafael, Rafael. Raíssa, Roberto, Yasmin, Maria Eduarda Machado, Helena, Gabriel, Trobar. Ok. Olha aqui. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o nosso livro. Eu sei que vocês estão sem o livro ainda. Bom dia, Maria. Bom dia, Gabriel. Porque ainda não tem, né? As supercopas. Tô bem, Gabriel. E você? Bem, graças a Deus. Parece que você tá cansada hoje. Não, é porque, na verdade, essa primeira aula, geralmente tem algum menino aqui no quarto, né? E tem o Então pequenininho. tá acontecendo alguma coisa. O pequenininho tá acordado, ele não tá semi-acordado, que ele tá mamando. É por isso que eu falo mais baixinho, senão ele escuta minha voz e começa a chorar lá. Não vai ser bom, né? Se ele acordar. Por isso. Aí daqui a pouco você olha, ele tá batendo na porta. Aqui, eu sei que vocês ainda estão sem o livro, né? Ninguém tem o livro. Vocês deixaram para pedir em cima da hora, deixaram para pedir agora, né? Vocês contavam com a ajuda da Silvana, mas a Silvana também não tem. Então, vocês estão sem o livro. É por isso que até essa semana eu não estou cobrando o livro ainda. Aí nós temos aí atividade avaliativa, teste e prova. As nossas atividades avaliativas eu vou dar sobre o conto, que nós estamos trabalhando os contos aqui, tá? Igual eu já dei essa da semana passada, hoje eu vou deixar mais uma para vocês me devolverem no EBGIS, daquele jeito, de atividade devolvida online, ok? Os testes, tem teste semana que vem, são 3 questões sobre o teste, né? Eu vou cobrar. Ô, Maria, os testes vão ser divididos? Tipo, ou vai ser igual era na escola, bloco A e bloco B? Ah, não, vou mandar tudo na sexta-feira e vocês vão resolver em casa. Misericórdia. Tá? Esse segundo semestre é mesmo para apertar o carro mesmo, tá? Nós também estamos morrendo de trabalhar, não preocupa não. Olha aqui, o nosso teste, vocês vão fazer sobre os contos que nós estamos trabalhando, né? Características dos contos, mais o livro. Então, semana que vem, não tem jeito, eu já vou cobrar o livro. Tá certo? Senão, se a gente ficar só deixando isso aí, vocês vão só enrolando. Outra coisa, deixa eu explicar por que eu vou cobrar. Maria, mas o livro é do terceiro bimestre. É por que você vai cobrar ele no segundo bimestre? Porque nós temos teste, atividade e prova. Na prova, eu vou cobrar o livro do segundo bimestre. Os 2 livros do segundo bimestre, que foram o Certo Capitão Rodrigo e os Lusíadas. Ok? Porque senão nós vamos ter que ficar voltando demais. Nós não estamos trabalhando no livro agora, então eu já cobro esse livro agora, junto com contos. Contos é matéria do segundo bimestre, né? Apostila 2 que nós estamos terminando. Compreendido? Então, semana que eu vou deixar a atividade hoje sobre contos de novo. E os testes da semana que vem. Vai ser o teste da semana que vem, eu vou cobrar característica do conto mais o livro Vermelho Amargo. E na prova a gente cobra o Certo Capitão Rodrigo e os Lusíadas. Ok? Porque para a prova nós vamos ter uma semana de revisão. Então dá tempo de parar e rever. Senão a gente vai ter que ficar só voltando sempre. Aí não vai rolar, não. Tá bom? E também porque está sendo combinado, né? O que é combinado não sai caro para ninguém. Então eu tô combinando isso aqui com vocês. Ok? Combinado? Ok. Né? Aproveitar que nós estamos trabalhando agora, a gente já cobra agora. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro. Um pouco. Falar primeiro desse autor
Bartolomeu Campos de Queiroz. É um autor mineiro. Ele viveu a infância dele ali perto de BH mesmo. Tem uma cidadezinha pequena que se chama Papagaio. É perto de Pompéu, alguma coisa assim. Esse livro, Vermelho Amargo, ele mistura a infância dele. Deixa eu contar para vocês a infância dele. Porque os meninos do 6º ano leram esse livro. Um livro muito doloroso, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Se chama Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. Nesse livro ele conta como que era a vida dele. Ele tem mais ou menos uns 6, 7 anos, que é a primeira vez que ele está para a escola, né? Os meninos iam para a escola com 7 anos, igual eu. Então, ele vai contar o que acontece na vida dele, como que é a vida dele. Eles são muito pobres, né? Mas assim, o amor que a mãe tem pelos filhos, ele mais 5 irmãos, o amor que a mãe tem pelos filhos, assim, supera qualquer necessidade básica que eles possam ter, sabe? Ele vai falar da dificuldade financeira. Quando compra um pão, ele já sabe que aquele pão vai ser dividido em 6 partes, porque é ele mais os irmãos, né? Aquele pão de sal lá vira 6. Claro que também não é esse pãozinho que a gente come aí, o pãozinho, o pão de sal normal, pão francês, né? É um pão um pouco maior, mas divide o pão em 6. Quando tem um biscoito de polvilho, alguma coisa, ele já vai fazendo as contas. Ele olha na bandeja, em cima da mesa, e ele já vai fazendo as contas do que vai sobrar para ele. Porque como ele é um irmão menor, tem um irmão mais velho que já está tornando-se rapaz. Esse irmão mais velho é para quem é destinado o peito do frango, por exemplo, né? Ele come o coraçãozinho da galinha. E existe uma lenda que o pai dele conta, o pai dele fala que quem come muito coração de galinha fica medroso. Mas ele não liga não, ele continua comendo coração de galinha porque ele gosta de coração de galinha. Então são várias superstições e crendices que o narrador personagem possui e que ele vai nos contando no decorrer do livro, né? E aí ele fala sobre a professora, que a professora era assim, a pessoa mais respeitada da escola. Nós estamos falando de uma época bem remota, que o professor tinha um prestígio muito grande, né? Aí ele fala que na fila, antes de entrar para a sala, a professora lia todos eles. E que todo mundo tinha que estar com o uniforme muito bem passado, com a roupa limpa, né? Porque ninguém gostaria de ser chamada a atenção pela pessoa mais importante do lugar, ou seja, a professora. Então aí você percebe como que era, né? O prestígio do professor. E quando a professora olhava os deveres de casa, estou te falando como é que era a vida dele na infância, hein? Porque esse livro Vermelho Amargo aí é também uma autobiografia, tá? Quando entrava para dentro de sala, a professora analisava os deveres. Se você tivesse errado, se você tivesse acertado, que bom, né? Porque ela te dava um parabéns. Se você tivesse errado, a professora elogiava sua letra, seu capricho, elogiava que você aproveitou o caderno até no fim, não escreveu só até aquela linha, né? Você aproveitou o caderno até o fim da borda, que você estava caprichoso. Então, isso recompensava o 0 da tarefa, que você não tinha conseguido tirar a nota, entendeu? E ele tinha muita devoção pela professora também. Ele comparava a professora a elementos religiosos. Nesse livro que eu estou falando para você, a gente percebe que ele ele é uma pessoa muito religiosa, tá? Até na capa do livro tem um anjo, esse anjo da guarda, na capa do livro. Ele é uma pessoa muito religiosa. Ele compara a professora com os anjos de maio. A professora gostava de vestir branco, como os anjos de maio, né? Geralmente, na Igreja Católica tem essa celebração de mês de maio, né? Que é o chamado mês de Maria. Aí tem aquela coroação, a Nossa Senhora, e tem os anjos, que são as crianças que se vestem de branco para fazer a coroação, né? É uma tradição da Igreja Católica. Então, ele compara a professora aos anjos de maio. Ela sempre gosta de vestir branco. E a roupa dela é muito bem passada. E ela tem um lencinho de limpar as mãos que é cheiroso, que é muito perfumado. Então, você vai ver a devoção dele pela professora. E também pela mãe, né?
E ele fala no livro que ser obediente era uma condição. Você tinha que ser obediente, certo? E ele era obediente para ser amado. E o amor vinha de que forma? Esse amor, quando a criança é obediente, de que forma que esse amor vem? Num afago maior, num olhar mais demorado antes de ir para a escola, que a mãe dirigia a ele. Num pedaço de goiabada maior, mais largo, depois do almoço. E vários outros quesitos, né? Que o amor aparecia para ele. Era assim, certo? Então você vai percebendo o que é valoroso para ele, para a criança. Mas acontece que a mãe dele adoece. A mãe dele adoece, galera, e morre. Coitado desse menino, gente. Não, o livro é triste demais, Amanda. O livro é triste demais, o livro do 6º ano, sabe? É um livro triste demais. E aí, um dia o pai dele pede para ele buscar. E o pai dele é caminhoneiro, sabe? O pai dele fica muito Mas ela forte. adoece do quê, Maria? Ela adoece de câncer, Maria Clara. Não fala no livro, mas dá a entender. Ó, eu vou explicar para vocês vão me ajudar a falar assim. Foda. Situação terrível, ainda mais por um momento, né, Maria Clara? Nossa, ontem você sabe, Maria Clara, que eu perdi o sono pensando nesse menino do livro e associando esse menino do livro aos meninos de agora, Maria Clara. Eu perdi meu sono. Portanto, vocês viram a hora que eu mandei convite, né, da aula. 3 e pouco da manhã. Nossa senhora, verdade. Eu fiquei assim, tanto quanto perturbada também com esse livro. É um livro muito doloroso. Mas o Vermelho Amargo também é, galera. O Vermelho Amargo também é doloroso. Porque ele continua com 7 anos. Aí, escuta, vamos lá. E aí a mãe dele adoece. Vou explicar para vocês vão me ajudar a ver que é mesmo realmente uma doença cancerosa. Porque ele fala assim que a mãe dele começou a perder a vitalidade. Ela saía para fazer... O pai dele agora levava ela para fazer tratamento de radioterapia, né? E ele não entendia como é que o rádio podia, assim, curar a mãe dele. Se o rádio era ligado, tinha aquelas vozes, as pessoas falando. Ele é tão inocente que ele associa o rádio da radioterapia, que só escuta falar, né? Ninguém explica para ele. Ele associa o rádio àquele aparelho de som lá que liga durante a semana, durante o dia. Entendeu? E ele não entende como que a mãe dele vai ser curada por aquele aparelho. Ô Maria, naquela época eles sabiam quanto o câncer é, tipo assim, é uma doença agressiva? Aham. Sabiam? Sabiam, né? Só que, tipo assim, já também não existiam muitos meios, né? Como hoje, não existe. É. Se já tiver em estágio avançado, dependendo do lugar onde está, não tem E o jeito. foda é que o câncer é uma doença silenciosa, né? Silenciosa. Quando dá sintoma, a pessoa Quando dá sintoma, já tá tá morrendo. no estado avançado. Já tá em estado terminal, é. Então, e aí a mãe dele, ele fala que a mãe dele sentia dores demais, ela gemia à noite, e ele escutava isso tudo, galera. Ela sentia dores à noite. Aí, para aliviar as dores, ela cantava. E o canto dela dava uma leveza na casa, mas ele sabia que ela estava cantando, que aquele canto era um choro. Aí, quando a filhinha nasceu, a menina depois dele, né? A filha nasceu, a mãe dele já não tinha mais leite. E aí teve que vir uma mãe de leite para dar mamar para a menininha. E a mãe de leite era negra. E ele achava que quando a menininha começasse a nascer os dentes, a menininha começou a apontar dente, eu ficava esperando que os dentes que fossem nascer, os dentes de leite, fossem pretos, porque a mãe de leite era preta. Então, você percebe, assim, uma confusão muito grande na cabeça de uma criança que não consegue assimilar tudo que está acontecendo, não consegue acompanhar. Entendeu? Esse vermelho amargo é uma sequência dessa fase da vida dele. Aí, a mãe, para aliviar as dores, ela toma morfina. Aí um dia o pai pede para ele buscar na farmácia a morfina. Aí ele vai buscar. E lá na farmácia tem uma estátua que consiste em uma mulher cobrindo as mãos o rosto com as mãos. Aí ele olha para aquela mulher e fala assim: nossa, coitada dessa mulher, ela deve ter comido muito coração de galinha. Por que ela deve ter comido muito coração de galinha? Porque ela está com medo do mundo, ela não quer ver nada. Entende? Olha a associação das coisas de criança. O livro é cheio de metáfora. Ele vai fazendo metáfora o tempo todo, sem saber o que está fazendo, né? Claro.
mas ele vai fazer metáfora. Aí ele pega o remédio e vem para casa. Nesse caminho de casa, ele abre o pacotinho de papel pardo e soletra a palavra morfina. E ele fica achando que ele está com um pecado muito grande, porque ele aprendeu a ler sem a professora ensinar para ele. Ele entrou nesse mundo sem autorização da professora. Aí ele vai se conversar com o padre, e pede o padre para dar para ele uma purgação do pecado, alguma coisa para ele purgar daquele pecado, porque ele pecou. Ele entrou no mundo da leitura sem a autorização da professora. E aí, quando ele vai para a escola, ele não conta para a professora que ele já sabia ler, porque isso é uma falta de educação com a professora. Ele finge que ele não sabe para deixar a professora mais feliz por ele ter aprendido a ler com a professora. Você vai entender, não é que a cabeça do camarada aí, hein? Do narrador, personagem do livro que vocês vão ler, hein? E aí, ele não conta para a professora, ele começa a associar aquela palavra morfina. Aí agora já é o escritor, né? Já é velho. Ele vai falando que a morfina vai deixando a mãe dele cada vez mais mofina. Morfina é que a pessoa sem vitalidade. Olha o jogo de palavras que ele faz de morfina com morfina. Oi? A morfina, né? É o remédio que usa no último caso mesmo, não é? Para curar as dores. Tipo assim, e tem um tipo de câncer que eu não sei falar qual que é, mas minha avó teve, tipo assim, ele deixava a pessoa, tipo, não é que deixava numa depressão profunda, não tinha nada disso, mas eu falo, tipo assim, sem atitude, sabe? E a dor desse tipo de câncer, ela não cura, tipo assim, não era com morfina. aliviada com a morfina, de tanto que era dor. Aí, tipo assim, ela gritava de dor, era muito triste. É o que a sua avó teve? Esses dias aí pra trás. E como que ela tá? Ela faleceu sábado. É mesmo, Amanda? Aham. Nossa, que fogo, hein? Meus sentimentos, minha filha. Deus conforte o coração de vocês. Obrigada. Era mãe de quem? Mãe da minha mãe. Nossa, Deus. Nova sua avó, né, Amanda? 78 anos, Maria, mas ela era muito forte. Ela, tipo assim, ela já passou por um câncer de mama, um aneurisma, um AVC e ela é muito forte. Batalhadora pela vida, hein? Ela é. Aqui. Então, aí você tá entendendo o que você sentiu na pele. A sua avó ficou morfina. A pessoa sem vitalidade, sem ânimo para nada. Não é? E aí o narrador até fala que ele já não via nas mãos da mãe dele, depositado sobre o lençol, que ela tá deitada, né? Ele já não via vitalidade naquelas veias, aquele sangue que corre nas veias. As veias tinham um tom azul, mas era um azul marmóreo, ou seja, um azul gelado. Quando ele fala que era um azul de mármore, né, a cor azul de mármore, ele não associa só a cor, ele associa também a característica de gelado, de morte já. Entende? E olha que naquela época era tudo meio remoto, né? Tipo assim, eles não tinham aí tanto você vai conhecimento. tendo a visão dele. Acho que é por isso que o livro é mais doloroso, porque você tem a visão da criança da realidade. Entendeu? E aí, Amanda, a mãe não tem mais leite para a irmãzinha, né? Mas teve uma vez que, quando uma outra irmãzinha dele nasceu, ele ficava esperando a mãe dele tirar o leite do peito e colocar na canequinha para ele beber, para ele não aguar e para ele voltar a ser criança. Olha que vida desse menino. É como se ele tivesse sido meio que largado, porque, tipo assim, ele tinha muito amor pela mãe, mas muito amor pela mãe. Como qualquer criança. Mas, assim, ele teve outros irmãos menores que acabaram tomando o colo dele, e depois a mãe ficou doente, né? Ele sentiu aquilo tudo, ele acompanhou aquilo tudo. E aí, eis que a mãe morre. A mãe morre e tudo vira silêncio na casa. Tudo. O pai só dorme na beiradinha da cama. Os retratos da mãe não foram tirados do lugar. Os quadros de anjo, de santo que a mãe gostava continuam no mesmo lugar. Parece que tudo é um silêncio muito intenso para não acordar. Ele fala assim, para não acordar quem dorme eternamente, né? Que é a presença da mãe na casa.
Então, muito doloroso o livro. Ele ia mandar para a casa do avô, ele fica na casa do avô por 2 semanas, certo? Quando ele volta, tem um pedaço de pano preto preso na camisa dele para ele ir para a escola. E ele fica 2 semanas ainda colocando os deveres dele em dia. E ele sabe que cada gentileza de um colega que fala para ele qual que é a matéria, que é para ele copiar e colocar em dia, ditar tudo para ele, ou a atenção que a professora dá para ele, ele sabe que tudo isso é para tentar amenizar a dor que ele sente. Mas que isso não é amenizado. Ele sente muitas dores da mãe, da perda da mãe. E o livro termina assim. E esse livro Vermelho Amargo é uma sequência desse sofrimento dele, tá? Ele vai contar agora como que é a vida com a madrasta. E aí ele vai fazer um paralelo de como era a vida com a mãe e como é com a madrasta. Por que é um vermelho amargo? Eu achei na internet, porque a internet tem coisa assim, podre e tem coisa fenomenal, né? Você tem que ter um filtro aí para você dar uma peneirada, para você ver o que é bom. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre o autor. Por isso. Porque vocês vão achar alguma coisa sobre o livro que vocês vão ler, né? Não tem problema você já ler uma análise do livro, porque vocês vão ver o que fala no livro. Não vai tirar o anseio de ler, porque a análise não tira o anseio de ler, o que tira é o resumo. A análise não, tá? A análise para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, porque assim, eu gosto muito desse site que faz slide share, e eu não consigo baixar os slides. Não tem como baixar os slides, não, sabe? Porque são muito bons, né? Então, claro que não vai ter como baixar. Mas eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar diretamente a tela com vocês. Vocês me façam se vocês estão vendo. E aí depois vocês olham lá. Aí, vocês estão vendo? Então, né? Estão vendo, galera? Ainda não, Maria. Ainda não. Tá, Maria, agora deu. Ainda não. Tá vendo aí Ai, agora o vermelho e o amargo? Tá vendo? Tá dando pra ver sim, Sim. Maria. Eu vou mandar para vocês esse link para vocês lerem isso aí. Porque nós vamos começar agora, mas não vai dar para ler tudo. O livro chama Vermelho e Amargo. E aí a análise vai falar, olha, o vermelho e o amargo. Ele vai fazer como eu falei, faz uma metáfora do vermelho. Ele vai falar do tomate, porque é uma criança, gente, tem 7 anos, né? Ele vai falar do tomate, olha, a imagem do tomate sendo fatiado pela madrasta é o mote do livro. Ele vai falar que às vezes a madrasta, no livro ele fala isso, às vezes a madrasta vai fatiando o tomate tão fino que dá pra você ver o arroz do outro lado do tomate. Ela é muito, assim, econômica, digamos assim, a madrasta, né? Só que ele não vê um amor nessa economia. A mãe também era econômica, que a mãe dividia um pão em 6. Mas a mãe, ela fazia aquilo com mais amor, com mais afeto pelos filhos, coisa que a madrasta não tem, não é? Então, ele vai usar esse vermelho do tomate, ele vai associar esse vermelho do tomate, esse vermelho que é tão associado a elementos positivos, né? Ao coração, ao amor, à paixão. Ele vai associar esse vermelho a coisas negativas agora. Né? A imagem do tomate vai ser para ele. Cada vez que a madrasta fatia o tomate, ele fala que é como se estivesse decapitando cada um dos 6 filhos. Tá? Então, nós vamos ver isso aí. Por isso que é vermelho. E é amargo, porque o tomate perdeu a doçura para ele. Né? A vida agora é amarga. Tá certo? Outra coisa, galera. Tem um prefácio do livro que ele fala que ele teve que derramar, acho que até tem aqui, ele teve que derramar o vermelho sobre o papel branco para mostrar o amargo da vida dele, tá certo? Olha, na verdade, o modo de cortar o tomate permite contrapor a mãe à madrasta. Primeiro porque o jeito de cortar o tomate era diferente, né? Uma cortava em cruz, a outra já fatia direto. A madrasta é apresentada como a bruxa que despeja todo o seu veneno em gestos parcimoniosos e econômicos. Isso aí é o excerto do livro. Toda vez que eu tenho uma parte menorzinha, escrito menorzinha, dentro de uma análise ou de um trabalho acadêmico, é excerto do livro, tá certo? Olha, o que fala no livro? O livro que vocês vão ler. 8. A madrasta retalhava o tomate em fatias, assim finas, capaz de envenenar a todos. Era possível entrever o arroz branco do outro lado do tomate, tamanha a sua transparência, de tão fino que era. Com a saudade evaporando pelos olhos, eu insistia em justificar a economia que administrava seus gestos. Afiando a faca do cimento frio da pia,
Ela cortava o tomate vermelho, sanguíneo, maduro, como se degolasse um de nós. 6. Ela afiava a faca na pia. Esse ato de afiar a faca na pia já era amedrontador para ele. Tá certo? Imagina lá o Capitão Rodrigo. Ele não tem aquele facão dele que ele fala que nos pequenos ele dá de prancha e nos grandes ele dá de taio. Lembra? Então, imagina ele afiando aquele facão. É um gesto ameaçador. Você afiar a faca. Tá certo? Quer dizer que você está chamando para briga. Então, olha como que ele entende tudo. Olha como que tudo na cabeça dele é muito dimensionado. A mãe, por sua vez, é apresentada com gestos delicados, amorosos, poéticos, num discurso claramente amoroso. Engoli o tomate imaginando ser ambrósia ou claras em neve, batidas com açúcar e nadando num copo de leite, como praticava minha mãe, uma ilha flutuante, com as mãos do amor. Agora está falando da mãe. Ambrósia é um doce feito de clara de neve, de clara de ovos, tá? E ele imaginava que o tomate, olha bem, era tão doce que parecia um doce de verdade, quando a mãe picava. O título do livro ancora-se na imagem do tomate e no modo como as figuras femininas manipulam esse tomate. Tá certo? Vamos entendendo aqui o livro, tá, galera? Para vocês, quando vocês pegarem para ler, vocês já estarem por dentro disso aí. Por isso que eu já estou dando essa prévia para vocês. Ó, peraí. Já tá aqui esse zoom que eu fechar. Novamente, é bastante evidente a estrutura antitética da obra. O que é antitética? É antítese. Ele compara a mãe à madrasta o tempo todo. A mãe é a fada madrinha. E a madrasta é a bruxa. Certo? Enquanto o gesto da mãe é associado ao lirismo e ao amor, as ações da madrasta são pautadas pelo senso do real e da economia. Vejam-se a proposta dos fragmentos a seguir. Ó, antes, minha mãe, com muito afago, fatiava o tomate em cruz, adivinhando os gomos que os olhos não desvendavam, mas a imaginação alcançava. Isso depois de banhá-los em água pura e enxugá-los em pano de prato alvejado, puxando sem brilho para o lado do sol. Cortados em cruzes, eles se transfiguravam em pequenas embarcações ancoradas na Baía da Travessa. Olha como que para ele o tomate fatiado em cruz e transformava-se numa embarcação, né? Aquela é como se fosse uma concha, né? Ele fica em cruz, ele fica como se fosse uma concha. Ele imaginava que aquilo era uma embarcação ancorada ali na travessa de tomate. Tudo é muito simbólico para a criança de 7 anos. Ela decapitava um tomate para cada refeição. Isso, agora está falando da madrasta, olha, como que os gestos são mais agressivos. Isso depois de tomar do martelo e espancar com a força de seus músculos os bifes. Bateu o bife com o martelo, sabe? Batia forte, tornando possível escutar o ruído na rua. O martelar violento avisava aos vizinhos que comeríamos carne no almoço. Eu padecia pelo medo do martelo e a violência da mulher ao açoitar a carne. O simples fato dela bater aquele tomate, aquele bife violentamente com o martelo, já deixava ele apavorado. Sem proteção. No título do livro, percebe-se que o vermelho, amargo, aparece associado ao sofrimento, à melancolia, à separação e à perda. É da índole do tomate manifestar-se apenas em cor e cólera. Ele fala isso. É uma parte do livro. Ok? É impossível dissociar a imagem do tomate sendo fatiado da imagem da madrasta. A ela se sobrepõe a falta de amor, a incomunicabilidade, a solidão e a austeridade da família. Olha, a incomunicabilidade. Nós já falamos sobre a incomunicabilidade, né, na nossa apostila 1. Nós falamos que tem muita literatura que ela se presta muito mais à incomunicabilidade do que à própria comunicabilidade, né? Aquela fala truncada. É a da madrasta, que nós vamos ver aqui. Tá certo? Esse livro foi escolhido propositalmente para ilustrar o que nós já estudamos na apostila 1. É incomunicável com a madrasta. Às vezes ela não fala com as crianças, né, gente? Assim, não tem um diálogo travado, né? Que é sem amor, né, gente? Apesar da conotação positiva, normalmente relacionada ao vermelho, como eu falei, olha, amor, paixão, esses sentimentos estão ausentes da grande metáfora em torno da qual se articula a narrativa do último livro do Bartolomeu de Campos de Queiroz. É o último livro dele em vida. Ele faleceu, ele publicou esse livro em 2012, me parece, e faleceu no mesmo ano. Nessa novela, é uma novela, tá? Um romance é uma novela. O vermelho aparece associado aos sentimentos negativos, como raiva, ódio, separação e dor. Separação não só da mãe, né? Da perda da mãe, mas também os irmãos agora, principalmente os irmãos maiores, né? Já tem um irmão que já até vai trabalhar fora, ele já sai de casa. Então, esses irmãos vão sendo separados, ok?
A cor vermelha acopla-se, pois, à imagem do tomate e da madrasta. 3 símbolos da dor, do abandono, do desamor e do desamparo vivido pelo protagonista. A cor vermelha, o tomate e a madrasta. Então, são esses 3 elementos aí que vão ser o embasamento para toda a obra, ok? Desde sempre imaginei a raiva vestida de vermelho, empunhando uma faca. Por que ele imagina a raiva vestida de vermelho? Porque para ele o vermelho já é associado à dor, não é? A raiva. Então ele imagina a raiva vestida de vermelho e empunhando uma faca. Essa faca é a mesma faca que a madrasta usa. Tá certo? Então ele tem aí uma alegoria da raiva. O que é uma alegoria? Uma imagem mentalizada da raiva, né? A raiva é uma mulher vestida de vermelho e com uma faca na mão. Empunhando uma faca, não é simplesmente levando a faca, não, galera. Empunhar uma faca é fazer isso aqui. Eu peguei um estilete aqui. Empunhar uma faca é isso aqui, já é ato agressivo. Não é simplesmente levar uma faca amigavelmente, tá? Empunhar a faca. O eu narrador. Nós vamos ver o que é o eu personagem aí, né? Esse menino. A narrativa de Bartolomeu Campos de Queiroz se aproxima muito da narrativa de Angústia, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um escritor brasileiro do modernismo brasileiro, que vocês vão estudar lá na 2ª série comigo. E ele tem um livro chamado Angústia. Esse livro está até no vestibular da FUVEST esse ano, me parece. Esse texto do Graciliano Ramos, olha, em que o menino cresce sem o amor dos pais, articula suas memórias por intermédio de um discurso altamente dolorido e melancólico. Aí tem um trecho de Angústia, do Graciliano Ramos. Você fazer o parâmetro, você comparar como que o texto, né, a narrativa aproxima uma da outra. Menino miúdo, menor que a vida, debilitado pelo amor. Eu repetia que a dor do parto é também de quem nasce. Olha, ele sente a dor de ter nascido. Ele é miúdo, é menor que a vida, ele não tem o amor dos pais. Doía na pele inteira e profundamente. Minha toda a fragilidade suportava toneladas de desassossegos. Impossível deitar-me em meu próprio colo e acalentar-me. Não suportaria o peso de minha carga. Ele é tão sofrido que ele próprio quer se acalentar. Ele quer dar colo para ele mesmo. Esse menino lá da Angústia, que não é diferente desse menino do Vermelho Amado. Tá certo? A análise aqui faz um parâmetro, a comparação entre os 2 meninos, das 2 narrativas. Vocês estão entendendo isso aí, galera? Entendendo aí, Helena? Entendendo, Amanda? Bia? Tô entendendo, Maria. No enunciado, o narrador encontra-se com menos de 7 anos. Então, olha, viu que eu falei com vocês que é uma sequência? Por isso que eu fui contar outra história para vocês entenderem que é uma sequência, pra vocês verem o que ele já viveu, o que ele já vivenciou, que eu já sei que já passou. Tá certo? O narrador encontra-se com menos de 7 anos, sofre muito com a perda do amor da mãe e constrói sua narrativa como uma tentativa de compreender o estar no mundo. Então, é ele no mundo. Esse estar no mundo, vocês já viram lá com o Drummond de Andrade o ano passado, quando ele fala sobre poema de 7 faces. Lembra da apostila 1? Vocês estudaram comigo. Comecinho do 8º ano passado. Nós tínhamos aula lá naquela salinha da esquina, que os meninos do 3ª série trocaram 6. Lembra do eu poético falando assim, olha, quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Ou seja, vai ser esquina. Eu lembro. Então, o estar no mundo já foi questionado ali. Então, vocês já entendem o que é isso. Seu relato é pontuado por profunda melancolia pela morte da mãe e pela separação. Por isso, pode ser considerado elegíaco. O que é elegia? Elegia é um tipo de texto lírico que tem a função de falar sobre alguém que morreu, de elogiar alguém que morreu, falar da dor, da perda dessa pessoa. É o que ele faz. Elegia é um tipo de texto do gênero lírico, tá certo? Igual existe lá poema, soneto, canção, poesia, tem a elegia, tem a ode, tá bom? Nós vamos estudar isso ano que vem, o que é elegia. Beleza?
que é considerado um poema, um texto elegíaco, que tem características da elegia. Tá bom? A mãe partiu cedo, manhã seca e fria de maio, sem levar o amor que diziam eu ter por ela. Daí veio me sobrar amor e sem ter a quem amar. Olha bem, o que o cara fala? Que doloroso. O pai era muito ausente.